mais um episódio do Encapsulados. Eu sou a Dani Germano. Eu sou o Ti Ferreira. E, bom, vou começar falando do que a gente sempre tem que falar, né? Que é Geomix. Eu ia até fazer uma... Enfim, é porque eu tô muito animada pro papo de agora. E a gente já tava aqui conversando, que eu até esqueci de fazer as honras do nosso parceiro, que é o Mix, que tem mais de 100 vitaminas, minerais e colágenos lá no site. Tá aparecendo um QR Code aqui na tela, é só você apontar a câmera do seu celular, que você consegue entrar no site da Mix e ainda garantir o desconto do Encapsulados. Então, você fica vitaminado com desconto. É isso. É isso. E, bom, hoje a gente está aqui com uma pessoa que talvez vocês conheçam a voz, né? Não mostra o rosto ainda não, hein, produção? Isso, não mostra boa. hoje não. Deixa ele falar primeiro. Calma aí. A gente está com Léo Vieira, eu acho que você pode falar. Quem é Léo Vieira? É. Então, eu falo de trânsito todo dia de manhã. Alguma vez eu posso ter te ajudado a não ficar no engarrafamento. Pois é. E aí... Conta o apelido, Léo. Homem-pássaro! Muito bom. Pode. Agora pode vai revelar. mostrar. Agora esse é Homem-Pássaro, pô. Ai, gente, a gente está aqui com o Léo Vieira, que é repórter aéreo da CBN, e o Homem-Pássaro na Rádio Globo. Exatamente. E é curioso essa coisa, assim, de repórter aéreo na CBN e homem-pássaro na Parece Rádio que Globo. que é mais formal, não Porque a gente acaba tendo que ter duas personagens Exato. diferentes, porque você está falando com duas rádios de públicos diferentes. Sim. E isso é uma coisa que pega muito a gente no dia a dia. Então, é aquela coisa, a Rádio Globo é uma rádio que pede que eu seja um pouquinho mais para cima, tem um público mais popular, então você acaba jogando sua entonação mais para cima, a CBN... Mas em tom de brincadeira, talvez, né? É, uma coisa assim mais brincado. Lúdica. Mais leve. Mais leve. Não que a CBN não peça que às vezes eu seja leve também no que a gente vai falar, quando o noticiário também permite, mas é aquilo, a gente vai trabalhando essas duas personalidades. E é até engraçado que tenho colegas, amigos que são referências para mim no mesmo trabalho, que também passam por esse mesmo tipo de coisa, então acabam sendo uma inspiração também. Então é legal, assim, tem um amigo meu, Cadu, que ele Carlos Eduardo Cardoso, que é repórter aéreo por anos da JBFM, também da Rádio Cidade, e ele também tem essa coisa de dupla personalidade. Ele foi Cadu na Rádio Cidade por muito tempo, Carlos Eduardo Cardoso na Isso é louco, né? E o mais incrível... Ganha no CNPJ que no CPF, pô. Não, tá maluco? Eu brincava muito com ele, essa coisa assim, com quem que eu tô falando agora? Aí ele, não, aqui é Cadu. Eu falei, então, Não, e o que eu acho mais incrível é que, tipo assim, você muda a personalidade, mas na verdade é a sua voz que muda, né? Sim. Porque as pessoas só te escutam. Então, tipo, é a entonação da voz, não é, por exemplo, quando eu penso em personalidade, eu posso pensar na roupa que eu vou vestir, em como eu vou me comportar e tal, mas ele tem que me mandar toda essa personalidade na voz. Exatamente. E na voz e também na informação. Sim. Por exemplo, alguns dias atrás a gente falou sobre um ônibus que estava pegando fogo em determinada via e teve interdição para o trabalho do Corpo de Bombeiros e tal. Na CBN eu vou falar exatamente como eu falei aqui. A rua foi interditada, o ônibus pegou fogo e tal. Uma coisa mais formal. E Homem-Pássaro, como falaria? O Homem-Pássaro já falou... às vezes eu costumo usar... Deu caô, galera! Não, às vezes eu costumo usar um meme do Faustão. Eu falo, tá pegando fogo, bicho, atenção! Foge dali, aí eu dou uma brincadeira. Esse nível mesmo? Faço esse Muito nível. maneiro. Por exemplo, eu gosto de falar que, por exemplo, se tem uma operação da polícia que às vezes está deixando uma rua bloqueada, ou então tá aquela coisa de tiroteio para evitar, falo, o bicho tá pegando, melhor sair fora daí que o negócio não tá legal. Uhum. Então, é aquela coisa, é fundamental pra gente que trabalha em rádio entender como é que funciona, como é que é o seu público para você falar com ele. Certo. Porque não adianta eu, por exemplo, eu só vou fazer assim, desse jeito. E aí o público que está em uma das rádios não vai conseguir entender mas por que ele está falando assim? Eu não falo assim. Não, a gente tem que tentar entender. Então, ouvir a rádio faz parte também do trabalho. Sim. Né? É aquela coisa assim, você vai trabalhar num podcast e você não...
assiste o podcast, Não faz sentido. não faz sentido. Sim. Você trabalhar numa TV, você não assiste a TV, consumir você aquele tem que entrar naquele universo. Porque quanto mais você pertence àquele universo, mais fácil vai ficar para você entender o que o público Precisa, quer de você. Mas já, cara, o Homem-Pássaro já deu uns voos na CBN de vez em quando, assim, tipo, erradamente, assim, cara, não, tô na CBN, não Homem-Pássaro, é o Léo. Confundiu Já aconteceu, o personagem. Às vezes a gente dá uma brincada, principalmente com coisa de futebol, com um assunto mais leve, aí a gente brinca. Carnaval, então, Entendi. a gente entra no clima. E eu sou uma pessoa muito carnaval, então eu gosto, eu toco em bloco, eu vou pra Maneiro, avenida, legal. então os amigos lá de CBN sabem disso, aí costumam dar uma brincada, mas faz parte. Legal, maneiro. A gente juntar essas personas em... E como que é? Você trabalha atualmente nas 2 rádios. Isso. Como que é a sua rotina? Então, acordo muito cedo, que Tipo, a gente que horas? acorda por volta de 4h15, 4h30 da manhã, 6 horas da manhã a gente já tá no... Que é o trânsito da galera, que a galera tá indo pro trabalho, né? Exatamente. 6 da manhã eu já tô no aeroporto, já preparando as coisas para decolar, e 6h30 eu já tô no ar, já falando algumas coisas. Antes da decolagem, a gente decola por volta das 7 da manhã, e aí são 2 horas de voo, Isso na Rádio Globo. nas duas. Ah, tu faz as duas simultâneas, praticamente. No As mesmo duas helicóptero. No mesmo helicóptero. Caralho, legal. E aí... Legal isso, né? Aham. Otimiza Não, demais mas, tempo, aí, pô. mas é exatamente isso. Tem que virar a chavinha de, tipo, Rádio Sim. Globo. Não, Você- e às vezes a gente vira a chavinha em segundos. Sim. Porque já aconteceu de... Porque os horários são diferentes, mas às vezes, por conta de... ao vivo, né? Sim. Os horários acabam colidindo uma com a outra. Então já aconteceu muito de eu estar terminando um boletim em uma rádio e o operador de áudio da outra falar comigo: consegue agora? Consigo. E aí, em 5 segundos, você vira a chave e vai embora. Meu Deus. Cara, loucura, né? Aham. Doideira. Eu achava que É doideira, era em mas horários é separados. doideira, é legal esse negócio, mas porque não é monótono. Sim. É zero Não, monótono, e é isso, pô. tipo, ele realmente vê o que tá acontecendo. Porque se tem um uma ele- operação, se tem trânsito, se Sim. não tem. Porque entre aspas, ele entra na zoeira Sim. e o outro ele é sério. Sim. Tipo assim, ele trabalha no escritório e na praia ao mesmo tempo. Não, mas tem um detalhe. No Rio de Janeiro não tem como ser monótono nunca, porque aqui acontece de tudo. Tu deve ter visto cada coisa já, né? Sim. Não, a gente vê de tudo, assim. Já aconteceu. Por exemplo, teve um dia que foi divertidíssimo, graças a Deus, que a gente tava. Que é exceção até? É exceção da regra. A gente estava sobrevoando a Avenida Brasil e aí a gente percebeu que tinha alguma interdição ali na chegada ao gasômetro, ali para quem Ele está sempre seguindo para ali, né? Ele em direção sempre para, rodoviária. Mas aí tinha um porém. Tinham vários bichinhos que estavam andando ali pelo viaduto. Os cachorrinhos. Na verdade, não eram cachorros, eram bezerros. Mas é aquela coisa assim, lá Na de Avenida cima, Brasil? já no final da Avenida Brasil, ali, para quem vai acessar o gasômetro. Rio de Janeiro não é pra E Amazonas. eles tinham vindo da linha vermelha e Meu foram seguindo, assim. Isso 8 horas da manhã. E como é que o Homem-Pássaro daria essa Não, notícia? então, e como que... Não, eu quero saber como é que o Homem-Pássaro daria essa mas notícia e o primeiro- Léo daria a Primeiro, notícia. como que ele conseguiu descobrir lá de cima que era bezerro? Não, primeiro foi um trabalho coletivo, né? Porque jornalismo é um trabalho coletivo. Que é isso aí? Eu tava vendo que tinham bichinhos dali, mas eu não consegui identificar a Identificou o que era. espécie. A gente tava olhando, aí joga o celular, bota um zoom na câmera para ver se tem. Aí tem sempre os colegas que voam, né? O meu professor, sempre professor, não consigo chamar não sendo professor. Genilson Araújo estava voando junto com a gente, aí pergunta para ele do outro helicóptero: e aí? Conseguiu ver o que Que é? Aí demais. ele foi e falou: também não tô conseguindo identificar. Aí o Vocês colega se comunicam, né? Legal às isso. vezes a gente Muito se legal, fala pela fonia do Aham. helicóptero. E aí acabou que o colega do estúdio da CBN falou assim: olha, pelo que eu vi aqui na imagem, parece que são bezerros. Eu falei: tá, então Vamos vamos de assumir isso. bezerro. Vamos de bezerros. E aí, Vai ser muito legal. Aí Vamos de agora, bezerro. agora é isso. Não, tá. Como o Homem-Pássaro falaria essa notícia? falei que, ó,
Tem bicho na Avenida Brasil, hein? Você que tá seguindo pro centro, ó, o bicho tá pegando mesmo. Tem bicho ali na Avenida Brasil. Pelo que a gente tá percebendo aqui, são bezerros fecha o olho. que estão ocupando ali uma faixa da via. Tá rolando aquele salseiro danado, porque tem uma galera da Sete Rio tentando liberar ali a pista. O negócio não tá bom, não. Você, se puder, evite ali, porque vai ficar parado. Mano, é uma experiência muito boa, porque tu fecha o olho, tu se sente ouvindo a rádio, cara. É muito maneiro, e cara. você percebeu que quando ele começou a falar, teve um... Não, e agora... Então, Não, e o Léo. E o Léo da CBN. Então, aí na CBN ia ser um negócio mais... Você que está circulando ali pelo trecho da Brasil, da linha vermelha, vai encontrar uma dificuldade, porque tem uns animais ali na pista. Uma cena curiosa para você que está circulando pela manhã. Agentes da Sete Rio estão ali ocupando a faixa da via, tentando escoltar esse bicho. Exatamente. Cara, é totalmente diferente, né? Caraca, não, então é um artista, né, cara? Não. Não, é lógico que é. Pô, isso é coisa de ator, cara. Isso é ator. Não, mas é aquela coisa, a gente tem que dar as nuances. Tu cria um personagem em cima disso. E é tudo improviso, né? Mas o Léo... A gente não tem texto, a gente vai reportando, olhando e criando ali na nossa cabeça. Mas no dia a dia, o Léo, ele é mais o Léo da CBN ou mais o Léo da... O Homem-Pássaro. É mais É mais o Homem-Pássaro. É mais zoeiro, Porque o que acontece? Eu, por exemplo, quando eu fui chamado para a Rádio Globo para fazer o helicóptero na parte da manhã, eu inclusive substituí uma amiga que tá na rádio, que apresenta o programa, que inclusive eu faço os boletins, que é a Carol Barreto. Eu fiquei assim, meio na dúvida de como é que ia se dar ali a situação. Só que aí eu pensei assim, eu falei, pô, Carol é minha amiga, a gente já se conhece já há um bom tempo. Eu falei, bom, com a Carol eu tô em casa. E aí falava com ela, Carol, tô contigo aqui. Os outros colegas que estavam ali também me deixaram muito à vontade. Eu falei, então não tenho o que inventar. Sou eu ali e vamos. É claro que no início você vai tateando para ver até onde vai, até então, onde dá para ir, colocar a mão, onde não dá para ir. Porque tem diretor também do programa. Não tem diretor, mas você tem diretrizes. Tá. Você tem, como todo lugar, você tem recomendações. Ó, não vai para cá, não vai para ali, ó. Isso aqui não ficou bom. Sempre vai ter. Porque muitas vezes é muito delicado o assunto, né? Sim. Não, e, por exemplo, às vezes já aconteceu o programa sempre tem uma enquete do dia, né? Um programa no ar da Rádio Globo de 7 da manhã às 10 da manhã. Sempre tem uma enquete do dia. Então, às vezes, também, para dar uma girada no próprio programa, eles repercutiam a enquete comigo, e aí eu dava uma brincada e depois partia para o trânsito. Então é aquela coisa assim, já rolou de eu perceber, pô, isso aqui não vai ficar bom para mim, e aí eu falar, que isso? Não, deixa isso para lá, e ir embora para cuidar do meu. Sim. Mas aí faz parte, entendeu? É o jogo de cintura. Sim. Porque é aquela coisa, às vezes tem as casquinhas de banana que você não precisa cair. Sim, e o ao vivo é ao vivo. Ao vivo ao vivo. Ao vivo é ao vivo. Não tem jeito. Depois de fugir. E ainda mais hoje em dia, que aconteceu, tá printado, viralizou, vira meme. Exatamente. Não, o pavor da vida de qualquer jornalista é virar meme. Né? É aquela coisa assim, é o sanduíche ishi, que já é um meme clássico, tem o Kids elegante. Então, é isso. Eu tenho pavor de virar meme. Quando, já aconteceram coisas assim que deram errado, e eu só ficava assim pensando assim, ai meu Deus. Aí às vezes jogava até o meu nome assim pra ver se vê uma coisa. Falei, ai, não deu nada. Não deu então, nada, vida tá que segue. Só eu percebi que isso aconteceu. Vida que segue. Cara, mas tu é jornalista de formação. Sim. Como é que tu foi parar dentro de um helicóptero para ser um repórter aéreo? Porque, cara, isso é muito... E a cada, sei lá, 1000, deve ter um. Ou mais até. Não, muito mais. Tem outros colegas. Não, sim, mas aí tô contando o dedo, porra. Os que estão Não dentro não é normal. Não é normal ser um repórter aéreo. Não, até porque não tem nem informação específica disso. Mas, por exemplo, eu quando me formei em jornalismo, eu fui fazer estágio lá mesmo, no Sistema Globo de Rádio, na Rádio Globo, na Rádio CBN, isso em 2010. E pouca gente sabe, mas
porta de entrada, quando você entra numa redação, principalmente de rádio, que é um veículo dinâmico e tal, geralmente a primeira tarefinha que o estagiário pega é vai fazer trânsito. Vai lá. Porque o que é o vai fazer trânsito? O trânsito é muito dinâmico. Então você vai vendo tudo que está acontecendo e aí você está sempre produzindo uma notinha, você não fica parado. Você está sempre ali girando alguma coisa. Então, isso aí já me deu alguma experiênciazinha ali no dia a dia. Mas aí ia no carro, né? Não. No caso, eu fazia da redação mesmo na sala de apuração. Tá. Não, eu ficava... Câmera 7 Rio, essas coisas assim. Nessa época, só tinha algumas câmeras da 7 Rio e informação de ouvinte que ligava pra lá. Sim, falava, ó, tem determinada coisa, aí você corre atrás de um bombeiro pra saber... A galera liga mesmo, tipo, pra falar, tipo... Liga. Caraca, você... Hoje em dia, com o WhatsApp, é o WhatsApp o tempo direto. todo. Mas eu ainda peguei uma fase na redação De assim, ligar. pré-WhatsApp que ligava. Mas ligava e ligava muito. E ligava até pra fake news, assim. Ah, imagino. E aí aquela coisa. Isso é perigoso, né? Sim, porque as pessoas às vezes ligavam pra falar assim, tem tal coisa aqui em tal lugar. E aí, às vezes, o jornalista fica naquela assim, pô, caramba. Nossa, é um furo, o ouro né? aqui na furo, minha mas mão. será que você... Como é que não, tem que apurar calma, isso tem. primeiro? Tem que apurar, exatamente. Tem uma situação que eu vivi de uma cobertura que foi justamente, começou assim. Trabalhava na rádio Band News e eu estava na redação, setor de apuração, eu com uma estagiária. Lá eu já estava como repórter. E aí a gente recebeu uma ligação de um ouvinte. A estagiária estava na minha frente, assim. Eu estava no computador aqui, ela estava na minha frente. Eu vi que ela começou a tremer e chorar. Eu falei, tá tudo bem? Aí ela foi, anotou lá. Aí eu falei, o que houve? Ela, eu não consigo falar. Aí, pum, tocou o telefone e ela atendeu. Aí era outro ouvinte com a mesma história. Aí ela foi, nisso passou um dos nossos chefes e ela comentou com ele o que estavam ligando. E aí ele falou assim, isso, uma terça-feira? Impossível, no curioso. Brasil. Eu tô curioso pra saber o que é. Impossível. Aí ele não acreditou. E aí entrou pra sala dele. Aí surgiu uma terceira ligação no telefone dela. E aí ela desabou a chorar. Aí eu falei assim, peraí. Tem alguma coisa Eu errada. falei, anota telefone, anota tudo e me passa. Vamos junto. Porque eu vi que ela tava nervosa. E aí ela me passou os detalhes, assim. E aí eu falei assim, eu tenho que confirmar isso. Mas como é que... Eu tinha que confirmar com a polícia. Mas eu falei assim, cara, como eu entendi o tamanho do negócio, eu falei, eu vou ligar direto pro comandante. Aí liguei pro comandante. E a informação era, uma ouvinte passou que alguém tinha entrado numa escola em Realengo e tinha atirado dentro da escola. Eu falei assim, caramba. Isso rolou mesmo. Sim. E aí a gente ficou naquela coisa assim, pô, como é que você vai... Você tem que tratar a informação com o peso que ela tem. Aí eu liguei para o comandante da Polícia Militar do batalhão ali da região e a resposta dele foi, eu estou indo para o local. Aí eu falei, o senhor confirma? Eu recebi a informação, já tem guarnição lá e eu estou indo para o local. Está confirmado. Na mesma hora eu voltei na sala do chefe e falei assim... Não era brincadeira, não. E aí a gente derrubou a programação de local para a rede e entramos com essa informação e começou toda uma saga, Cara, porque mudou a cobertura isso, né, todo cara? do dia. E é uma loucura, é um negócio que surgiu assim. Então é aquela coisa assim, o ouvinte tem peso, Super. mas o trabalho jornalístico também Tem não que pode- ter, tem não que pode ter- ter muita tem responsabilidade. que ter muita Imagina, tu joga responsabilidade. pro ar um negócio desse, não não é aconteceu, verdade. é. Não, tu causa um caos, né? Inclusive, eu acho que talvez isso tenha sido uma dos teus maiores desafios como repórter, não? Sim, sim. Não, eu participei assim, numa sequência pesada assim, de grandes coberturas. Essa foi uma delas. Não foi assim uma cobertura que eu fiquei de frente, mas eu tive digamos assim, um papel logístico que, por exemplo, eu estava na redação, eu consegui essa confirmação, só que aí você pega
a questão de entender como é que funciona jornalismo, principalmente em rádio. Quando isso tudo aconteceu, as equipes já estavam nas ruas, fazendo suas pautas e tal. E Realengo é galera, muito longe da redação e das principais redações dos veículos. E a equipe mais próxima estava na Avenida Brasil. E aí estavam pensando em fazer um deslocamento da equipe que estava na Avenida Brasil, ali em Ramos, para levar até Realengo. Porque já estava na Avenida Brasil, era só seguir a Brasil. Só que ia demorar muito tempo. E aí estava todo mundo pensando assim, como que a gente vai conseguir ter alguém lá o mais rápido possível? Porque outros veículos já estavam com equipes circulando na rua tentando chegar lá. E aí eu lembrei que tinha um colega nosso que trabalhava à noite, morava em Realengo. E aí eu falei para ele, cara, aí eu falei na redação, vou ligar para esse amigo para ver se ele conhece o lugar. Liguei para ele, acordei ele. E aí eu só perguntei assim, você conhece a escola Tasso Silveira? E aí ele falou, conheço. Eu falei, é perto de onde você mora? Ele, 1,5 quadra da minha casa. Eu falei assim, cara, toma um banho, coloca uma roupa, sai de casa, te ligo em 10 minutos. Ele, beleza. Não quis brifar. Quando passou esses 10, 15 minutos, eu liguei para ele, falei, já saiu? Ele, já, tô aqui na rua. O que rolou? Aí eu fui, expliquei para ele, foi o primeiro a chegar. Caraca. Hoje em dia esse colega, o Pedro Paulo Filho, trabalha na TV Record, um amigo, e tipo, foi a parada que mudou a carreira dele. Foi a cobertura mais importante da vida Aí ele dele. fez pelo celular? É, isso que eu ia perguntar. Ele fez pelo celular. Ah, pelo celular. Ele chegou lá primeiro, tipo, nenhuma equipe tinha chegado ainda, estavam ainda tirando, algumas crianças ficaram feridas ainda, e foi um negócio pesado, assim. Foi um negócio pesado. Foi um dia ruim, assim. É ruim, né, cara? Sim. Porque eu fico imaginando o peso do jornalista. Tem coisas legais pra caramba que acontecem. Sim, sim. Mas só que o que eu vejo no jornalismo é que ainda a notícia ruim pesa muito mais do que a boa. Né? Acontece muito mais coisa legal no mundo. É porque né? Mas as pequenas coisas ruins que acontecem, elas têm um peso. É porque o ruim grande, repercute mais. Exatamente, eu entendo Repercute isso. mais, e aí tem um negócio que no jargão jornalístico a gente chama de switch, né? Que você ainda vai tendo desdobramento da situação ruim Descobrindo por quem foi, vários... por que foi. Exatamente. Então isso é um negócio que não acaba. São muitas camadas, né? São muitas camadas. Então é bem pesado, assim. Mas é aquilo. A cobertura, a cobertura jornalística, quando é um negócio assim denso, é difícil. Principalmente porque você acaba, querendo ou não, você acaba levando para casa. Acabou o expediente, você ainda tá aquilo na Exatamente, cabeça. é. Demora não um tem tempo como, para desligar. A gente é ser humano, né, cara? Exato. Imagina, tu vê um criminoso entrar e, pô, matar criança. Não tem como tu dormir em paz, cara. E tu envolvido. A gente que assiste a notícia é uma coisa, né, cara? Tu toca a tua vida ainda. Mas tu que tá inserido dentro da notícia... Sim. Porra, deve ser muito você vai difícil, entrevistar ali as cara. pessoas. Você acaba louco. virando parte daquilo. É. Né? Você tá, enfim... E isso fica parte de pegando você, né, informações também. Pra, né, tipo, compartilhar Sim. e tal. Nossa, é muito... Enfim, acho que deve ser, tipo, um maior desafio, assim. Porque eu não sei lidar isso... De assistir na TV, eu já fico, tipo... Meu Deus. E eu sou o tipo de pessoa que se sente mal com a notícia, mas fica ali. Quero saber mais informação. O que aconteceu? Blá, 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 blá. Eu fico Fofoqueira. Ou seja, eu sou um exemplo de que é isso, né? Não, mas faz parte. Não faz? Talvez seja. Fofoqueira. Não, mas super faz parte, assim, seja. da gente que vive de comunicação, super faz Sim, parte. sim. Teve E o uma teu situa- trabalho é fazer com que a pessoa... Cara, quero ver mais. Exato. Eu quero saber mais. O teu trabalho é esse, tá dando certo. Eu, por exemplo, eu lembro uma coisa que me marcou, assim, nesse período de pandemia, eu lembro que, na época, eu atuava no centro de operações da prefeitura, e aí no penúltimo ou no antepenúltimo dia, antes de fechar tudo, eles colocaram aquele painel Covid internacional da universidade lá dos Estados Unidos, que calculava os casos e os números de morte. Ficava num telão enorme. E a parada contabilizando. Exato. Mais um morreu. E aí você. Era aquela coisa assim. Não, era aquela coisa assim. Eu cheguei na segunda-feira, tava o negócio lá 130.
Aí você chega na terça-feira, tá 430. Aumentava muito. E aí você chega na quarta-feira, tá 700 e... Do caralho, o que tá acontecendo, E aí você bicho? começa, tipo, caraca, que porra é essa que tá acontecendo? E aí, à medida que os dias foram passando, aí a gente teve que entrar em home office e tal, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu salvei aquele site E toda hora tu ia dar um check no no meu negócio. computador. E aí eu ficava acompanhando, e aí chegou uma hora assim que já estava passando, sei lá, 1 mês e meio daquele período pandêmico, eu falei assim, para que eu estou vendo esta porcaria desse site? Porque isso está me enlouquecendo, porque você começa a pensar, tá acabando. Não, Que- o próximo É o que número eu- sou eu. Não, Ok, o primeiro, tipo o isso. primeiro mês de pandemia, quem viveu e não pensou que o mundo estava acabando, viveu errado. É. Porque era uma loucura, tava tudo fechado, ninguém saía de casa. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tava numa viagem em Buenos Aires. E lá as coisas fecharam muito mais rápido do que aqui. Então eu tava lá, tipo, de tarde, pandemia. Brasileiro não pode entrar aqui. E a gente tinha alugado um apartamento, então a gente não estava em hotel. Todos os brasileiros que Nossa. estavam em hotel chegavam de volta no hotel, as malas no lobby e vão embora. Tipo, dane-se se sua passagem daqui a uma semana, daqui a 3 dias, enfim, não dane-se. Tipo, se vira. E aí eu e o meu marido, a gente ficou lá e aí a gente só podia, tipo, fecharam tudo, então tinha só mercado e tinha o horário certo, porque até tal idade era um horário específico, a galera mais velha tinha prioridade e tal, não sei o quê. Só ficou mercado, restaurante e farmácia aberto. De um dia pro outro, luva e máscara acabaram, não podia brasileiro lá. Então eu e o Gui, a gente saía e ficava se comunicando assim, ó. Desse jeito, com medo de alguma coisa acontecer, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo também. Tipo, pandemia, o que é isso? E aí a gente ficava, tipo, o dia inteiro no hotel, às vezes, uma vez ou outra, a gente pedia comida e saía com medo de pegar e tal, não sei o que, enfim. Chegou a nossa volta, voltamos, a gente estava achando que ia ficar lá, tipo, os pais do Gui desesperados, tipo, vocês vão ficar aí, vão fechar os aeroportos, vocês vão ter que morar na Argentina, tal, não sei Imagina, o que quê. loucura, Tenta né? adiantar o voo, blá, blá, blá. Aí, enfim, a gente não tentou adiantar o voo, deu a nossa... Faltavam, sei lá, uns 3, 4 dias pra gente voltar. A gente voltou e nosso voo fazia conexão em Guarulhos. Quando a gente chegou em Guarulhos, tudo normal. Ninguém de máscara. Todos os... Vida que segue. Um voo ou outro estava cancelado, e aí eu acho que por conta dos outros países e não por causa do Brasil. O nosso voo pro Rio teve um estresse, a gente acabou ficando 12 horas em Guarulhos. Nossa. Deitados, tipo, no chão do aeroporto. Todo o mundo inteiro circulando em Guarulhos como se nada tivesse acontecido. E eu ficava, tipo, eu fiquei muito, tipo, mas calma. Quem tá errado e quem tá certo? Isso me deu uma dualidade de, tipo... Será que os caras foram prematuros demais em pensar... Eu não, acho que no assim, na tua Brasil- cabeça, né? Na tua cabeça. Será que eles foram então. prematuros demais em... Será Pô, que era loucuras. exagero ou será que a gente tá A gente errado tá aqui, negligenciando sabe? alguma coisa. Então. E aí, quando a gente chegou em casa, o meu marido pegou Covid, e eu acredito que tenha sido em Guarulhos. Ele, enfim, teve poucos sintomas. Tipo, ele conseguiu passar. Gui teve Covid 5 vezes, eu nunca peguei, isso é muito curioso, assim. E demorou muito tempo para as coisas começarem a fechar aqui. Sim. E isso me deu um espanto, me causou um espanto, assim. Eu fiquei trancada em casa. Tipo, eu acreditei que na Argentina eles estavam mais certos. Eu não saía mais de casa. Gui saía só, tipo, depois que passou enfim, se recuperou, ele saía só pra passear com o cachorro e foi isso. Só que me trouxe esse espanto também, de tipo assim, putz, as notícias lá era tipo, fecha tudo, não sei o quê. E aqui ainda tava tipo, o que tá acontecendo? Mas aqui teve essa dualidade, né? Eu lembro que tem um amigo meu que a vida dele seguiu normal. E ele brincava comigo e dizia que eu era o orgulho da OMS, assim, porque eu fiquei clausurado por um tempo. Não, mas, cara, foi uma loucura isso. Foi uma Se a gente loucura. parar pra analisar, foi uma loucura. Como é que no jornalismo, como é que foi isso pra vocês no jornalismo? Porque acredito que deve ter sido a época que você mais trabalhou. Ou não? Posso estar errado. Sim, não. Porque nessa época eu já trabalhava com informação de trânsito. Ah, A tá. gente ficou um tempo sem ter muito o que falar, falar, porque né? estava Porque tudo o trânsito fechado, não fechado. tinha... as Mas tu pessoas chegou a não sobrevoar, circulavam. na época da pandemia? Algum Não, dia? não. Só pra ter a noção de, caraca, vazio. o Brasil tá vazio. Não, eu não cheguei. Porque seria até interessante. Aquele porque ia cenário- ser Impactante. Né? Aquele cenário, exatamente. cenário de apocalipse guerra, zumbi, né? Apocalipse zumbi, exatamente, isso aí. Mas não tive essa oportunidade. Já quando a gente voltou a voar, período já de transição,
já estava as coisas já caminhando para a normalidade, que foi ali finalzinho de 21. Porque a gente teve que parar porque a exposição é muito grande dentro da aeronave. Piloto, Verdade, vocês foram repórter. muito próximos, né? Sim. E é uma bolha, né? Sim. Então, você está falando ali o tempo todo... Tá respirando ali o mesmo ar, todo mundo junto. É uma área de contágio. Então, assim que os protocolos começaram a ser instaurados, a gente parou logo. Pô, mas seria interessante, né? Tu vê que... Sim. Nossa, esse é um negócio meio, né? Não, porque uma das imagens que mais marcou todo mundo durante a pandemia foi aquela missa no Vaticano do Papa Francisco, que não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Foi, acho que até a missa do... Do Galo? Não, acho que não foi a do Galo, acho que foi a da Semana Santa. Que geralmente é lotado, né? Sim, e aí não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ele caminhando sozinho. Caralho, loucura, né, mano? Aquilo ali. Não, a gente viveu uma parada que daqui a... Eu sei lá, eu sou meio maluco, mas porque eu acho que... Eu acredito que daqui a uns anos vai ter uma outra coisa pior do que essa. Não, eu acho Infelizmente, eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, as novas gerações vão duvidar do que a gente viveu. Vão falar, não, vocês estão exagerando. Vocês estão de caô. Isso aí, vocês estão exagerando. Porque, por exemplo, se você... Por exemplo, eu converso com a galera que viveu, por exemplo, ali aquela loucura que eram as mudanças de moeda no Brasil entre o final dos anos 80 e metade dos anos 90. Eu era criança, então não entendia muita coisa. Né? E aí, você pega a galera que viveu aquilo... Eu não lembro disso. A gente fica assim, não, você também tá exagerando. É. Não, mas era uma loucura. Imagina. Era uma loucura. Era uma loucura. E eu tenho muito medo de altura. E eu descobri isso pulando de bungee jump. Antes eu achava que eu não tinha medo. Aí depois eu fiquei traumatizada. Você tinha medo de altura, alguma coisa assim? E aí? Tinha medo de altura. Tinha dificuldade de chegar assim, sacada de prédio, olhar para baixo. Assim, né? Sim. Eu tinha muita insegurança em relação a isso. E aí, quando eu soube que ia voar a primeira vez, foi até engraçado. Na véspera, eu estava conversando com esse meu amigo Cadu, que já voa há 500 anos, e aí o Cadu tava falando assim, tranquilo... Pô, tem vento? Tem vento. Pô, balança. Mas aí ele começou com... Aí ele resolveu... Ele já começou assim, né? Balança! Não, mas ele resolveu me tranquilizar. Ele contou 3 causos, assim, de... Que ele ficou em perigo. Eu falei, pô... Que ótimo. Obrigado, irmão. Era amigo? Amigo? Amigo. Obrigado. Aí eu falei, pô, beleza, tô bem. Aí fui pro voo. Tava todo mundo meio preocupado assim comigo, falou, qualquer coisa, toma um Dramin pra não passar mal, alguma coisa assim. Eu falei, não, beleza, vamos nessa. Aí quando a minha insegurança era... Eu acho que foi até um negócio que eu trabalhei na minha cabeça. Eu não fiquei preocupado com o voo em si. Estava preocupado com a operação do que eu tinha que fazer. Falei, caramba, tem que ligar o equipamento. E isso acaba distraindo um pouco tua cabeça pro real ali, né, cara? Aí quando eu falei, pô, tem que resolver aqui a coisa do equipamento. Aí, pum, resolvi o equipamento, tá, beleza, tem que falar isso aqui, tá, vamos lá. Quando subiu, eu vi que já estava voando, o equipamento já estava resolvido, eu falei, é isso? Então tá bom. Vambora. E aí foi tranquilo. E eu costumo brincar que nessa coisa já mais de quase 3 anos, nunca passei mal, nunca... tive problema nenhum. Já teve algum problema no voo? Já. Mas não assim, problema. Tipo, de tu fala assim, ai, caralho, é hoje. Meu Deus, não, hoje não. Não, porque o que acontece? Às vezes, a gente tá no ar. Isso pra mim o bicho tá pegando aqui em cima. A gente tá no ar falando, e aí às vezes passa uma ave, assim. Naquele voo, assim, meio aleatório, passa assim na frente, e aí o piloto dá uma desviada. E aí é igual o videogame mesmo. O piloto faz assim, e aí você dá uma sacudida ali dentro. E... Gente, eu jurava que elas tinham medo do helicóptero. Então, elas têm, mas às vezes elas só se ligam no medo, elas já estão ali bem próximas, assim. Aí a gente tem que desviar. Tem uns pássaros de vida louca também. Tem aquele voo aleatório que vai assim, mas...
Por exemplo, tem uma coisa que depois que você aprende, você começa a voar, aí você começa a aprender outras coisas. E para jornalista que gosta de aprender, de pesquisar, é interessante. Eu, por exemplo, depois que entrei nessa, comecei a entender um pouquinho mais de previsão do tempo, porque está bem direcionado com o que a gente faz. Sim. Porque, por exemplo... No mau tempo vocês não decolam, por exemplo? Não. Ou decola? Não, depende do tempo. Assim, por exemplo, já voei com chuvisco. Ah, sim. Mas se tiver nuvens muito baixas, aí a gente fica sem visibilidade, aí não tem como nem decolar. Fazer. Mas, por exemplo, quando vai entrar uma frente fria, tem um negócio chamado vento norte, que é um vento que vem do norte do país para trazer um ar quente, e aí a frente fria que está vindo do sul se chocam esses ventos e aí aumenta a nebulosidade e chove. Quando vai entrar a frente fria, geralmente esse vento norte está muito mais forte do que o normal. Você adora esse vento norte? Não. Porque esse vento norte, ele fica no litoral. E aí, quando a gente está passando pelo litoral carioca, o helicóptero ele fica, sobe e desce. Balançando mesmo. Aí você já sabe, vai chover. No final do dia vai chover, o tempo vai virar. E aí eu até brinco, às vezes, quando eu tô na Rádio Globo, eu falo que eu tô no modo touro mecânico, porque o negócio tá balançando. Às vezes, quando a gente sabe que o vento tá muito forte, a gente até fala pro piloto, esquece Zona Sul hoje, que não vai rolar, porque não tá legal. Tem um caminho que vocês sempre fazem? Tipo, sai do aeroporto, sempre passa pela Zona Sul, assim, habitualmente, né? Sim, a gente tem uns caminhos que vão de encontro com a demanda de trânsito do horário. Porque a gente já conhecendo a cidade, a gente sabe que o deslocamento de manhã é zona norte, zona oeste, em direção ao centro. A gente sabe que tem um deslocamento de Niterói e São Gonçalo em direção ao centro do Rio. Tem zona norte em direção à zona sul. Então, a gente vai de encontro... Vai nos pontos mais ou menos que vocês acreditam que aqui vai engarrafar. Então, a nossa rota base, assim, a gente sai da zona oeste da cidade e vai para a Avenida Brasil, Linha Vermelha, dá uma passeada ali pelo centro, região do Maracanã e por aí vai. Tu consegue ter noção o quanto seu trabalho já deve ter salvado uma penca de trabalho? Imagino. Uma penca de pessoas que de repente estão indo pro hospital para não perder a consulta, uma pessoa, sei lá, que tá passando mal e... Tu consegue ter essa noção assim, tipo, claramente, cara, que eu acho que eu salvei uma vida hoje. Literalmente falando, né, cara? Eu não só tenho essa noção, como também tem uma outra coisa, que tem uma dualidade nisso que você falou. Porque tem muita gente que hoje em dia usa os aplicativos. Sim. Que para mim não tem problema nenhum, eu também uso o aplicativo. Só que, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro tem suas peculiaridades. Então não adianta você seguir o aplicativo a ferro e fogo, porque às vezes ele vai te colocar numa roubada. Em situações aí, meio locais que... Aí que faz a diferença. Você ter alguém que conhece a cidade... Ou um robô que tá só te tirando de um caminho e te botando numa furada. A gente tem já até aconteceu isso comigo já, tá? Não, teve uma situação que foi pro noticiário há pouco tempo, que um pai e uma filha, eles vieram pro Rio para tirar o visto americano e assistir o jogo Fluminense Galo no Maracanã. O aplicativo indicou um acesso para a linha amarela que não existe, um retorno da Brasil para a linha amarela que passava por dentro da favela da Maré. E aí eles entraram dentro da comunidade e foram alvejados. E a menina foi baleada, ficou internada, tudo, mas felizmente ninguém morreu. Mas é uma situação corriqueira. Sim, super. Corriqueira. Todo mundo conhece alguém que já passou uma situação assim. Com certeza. Então, é aquela coisa assim, por exemplo, a gente tem que sempre falar rotas alternativas, mas eu tenho rota alternativa que eu não falo. Porque eu não vou colocar ninguém na furada. Óbvio. Tu sabe que dá pra passar ali, mas, pô, mano, não vale a pena passar por aqui. Tem áreas ali da cidade que tu vem de cima. Tu é verdadeiro Waze, né, cara? Não, e aquela coisa assim, você sabe que tem lugar ali que, pô, beleza, aqui não tá passando ninguém, mas aqui também... Não tá passando ninguém por algum motivo. Entendeu? A gente sabe onde tem. Ninguém passa, na verdade. Exato, a gente sabe onde tem as furadas, entendeu? Então,
É importante a gente também direcionar isso. Isso é importante que o Homem-Pássaro salvou mais um dia. Isso aí. Teve algum fato curioso que aconteceu assim? A gente flagrou alguma coisa, sem ser os bezerros. Sempre tem. De flagrar alguma coisa, assim. Teve uma vez, a gente... Cara, sempre tem alguma coisa. Até porque, hoje em dia, o rádio ele não é mais só áudio, né? Então, a gente tem vídeo o tempo todo. Então, eu sempre estou fazendo imagem, mandando para as transmissões da rádio e tal. Às vezes eu boto alguma coisa para abastecer o meu Instagram. Porque rola no YouTube automaticamente, eu acho, nas rádios rola hoje em dia, no YouTube, né? No caso da CBN, rola no Globoplay também. Sim. Então, tem essa transmissão com imagens que é legal. E aí sempre tem algum flagrantezinho, algumas coisas que a gente consegue perceber. Por exemplo, teve uma vez, a gente estava sobrevoando ali próximo da Niemeyer, e a gente percebeu que tinha uma equipe... na verdade, não tinha chegado os bombeiros ainda, mas a gente percebeu que tinha alguns motoristas tentando ajudar uma pessoa que tinha caído ali próximo do costão. E aí era uma pessoa que estava de bicicleta, o carro bateu e a pessoa caiu no costão e estavam tentando pegar essa pessoa. E aí depois chegaram os bombeiros e resgataram essa pessoa. E a gente estava passando ali na hora, a gente viu, opa, peraí, tem alguma coisa ali. Acontecendo aqui. Há cerca de, acho que 2, 3 semanas atrás, a gente estava sobrevoando a Avenida Brasil, ali na altura da Cidade Alta, e eu percebi que tinha um ônibus, pelo menos 4, 5 viaturas da Polícia Militar. Em torno do ônibus. Na mesma hora eu falei assim, gente, tem alguma coisa aqui. E aí a gente já orientei o piloto. Segura aí, vamos ficar dando uma volta aqui, um 360, deve ser muito legal. pra gente entender o que tá rolando. É que aquelas perseguições americanas. Ele deve Imagina falar aquele, aquilo né? assim, né? Aquela gente, já pegou isso, já pegou isso. Perseguição, alguma parada assim. Não Que nos Estados Unidos tem isso, né, cara? Tipo, o repórter, que não sei o que, caralho, tu fica assim. Nos Estados Unidos tem velho, muito isso, de ficar ali nas Caraca. highways e tal. Eu ainda não tive essa coisa de perseguição, não. Mas, por exemplo, nesse dia foi mais ou menos nessa energia. A gente ficou ali acompanhando. E aí o que eu falo... Sim. E é um negócio que eu falo assim, jornalismo você não faz sozinho, é sempre trabalho coletivo. Então, na mesma hora, eu já falei com a colega da Rádio CBN, a Ana Luísa Barreto, falei para ela, olha, tem alguma coisa aqui no Brasil, se você souber de alguma coisa, vamos já dividindo. Aí ela foi, deixa eu ver aqui. Aí a gente descobriu que era um ônibus que estava sendo assaltado, e aí eu já fui acompanhando o ônibus sendo escoltado até a delegacia. Aí vi que os passageiros estavam desembarcando da delegacia. Tudo isso fui registrando imagens. E na mesma hora, a rádio já falando, ela já foi pegar detalhe da polícia, a rádio já mandou um repórter lá para o local. Então, é um trabalho conjunto mesmo, né? Conjunto. Caraca, todo mundo maneiro. vai... E é legal que vocês se falam, né? As rádios se falam, né? É importante, né? É importante falar. Outras rádios se falam, se sim, comunicam. Você com outros repórteres, porque sim. eu acho que, na verdade, o que vale na real é a informação para as pessoas, né, cara? É aquela coisa assim... Acho que todo mundo quer o furo, né? Mas acho que... Não, existe vaidade? Existe vaidade. Mas eu penso assim, se todo mundo jogar junto... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Exatamente. E é aquela coisa assim, ninguém vai ganhar um Pulitzer por causa de um acidente de trânsito. É aquela coisa, tem que prestar um serviço. Não, vou falar primeiro. Não, cara, isso aí é o de menos. Ser relevante. Ser relevante. Então, a gente se ajuda, a gente vai se falando, a gente troca informação. Às vezes, chegou uma informação para um que está incorreta, aí tira a dúvida comigo, eu corrijo, falo, não, é isso aqui, é assim, assado. Todo mundo joga junto, não tem essa. Quando você começou a trabalhar com jornalismo, a internet não era tão forte como é agora, né? Basicamente não existia rede social. Não, tinha rede social, mas não na velocidade que as coisas são hoje. Já tinha Twitter, já tinha o Facebook que estava começando. Orkut. Tinha Orkut. Orkut era a rede social mais forte na época que eu... mas não era uma rede informativa, né, não, cara? Então, aquilo ali era uma rede para tu conversar com seus amigos. Mandar depoimento. Até mesmo o Twitter, ele já era informativo, mas não tinha a mesma velocidade que hoje.
Hoje em dia as coisas Se propagam muito rápido. Muito rápido, mas muito rápido mesmo. Caralho, pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. E qual o seu olhar para isso? Então, eu penso o seguinte, assim, isso ajuda e atrapalha o trabalho do jornalista. Sim. Porque você tem mais acesso a informações, mas em compensação você tem mais responsabilidade em apurar. Por exemplo, já aconteceu inúmeras vezes de... Vou dar um exemplo. Esse ano aconteceu uma situação de um caminhão que pegou fogo na linha amarela e o túnel ficou interditado um tempão, foi um caos no trânsito da cidade. Isso mobilizou muita gente, teve uma grande repercussão. Passaram-se, sei lá, uma semana, alguém publicou um vídeo de um veículo pegando fogo na linha amarela. E aí isso começou a se replicar muito rápido, assim, não só no X, mas também em grupos de WhatsApp, só que era um vídeo de 2018. Porra, isso é... E aí a galera, às vezes, naquela de... Eu vou fazer isso, eu vou ser o primeiro a falar sobre isso, de já falar nem se mais apura. Noticiaram isso? Eu acho que alguém chegou a noticiar. Eu fiquei, assim, com o pé atrás. Mas eu acho que alguém chegou a noticiar. Porque estava viralizando muito. Você pegava ali... Você escrevia a linha amarela no X e botava no mais recente, tinha 3, 4, 5, 7 postagens, assim, uma atrás da outra. E o vídeo era velho. Cara, é muito... Caraca, é muita... O trabalho de apuração, eu acho que tá cada vez mais difícil de ser feito, talvez, né? É porque tem muito mais coisa falsa, fake, muito mais fake do que coisas reais, né? Porque as pessoas hoje postam o que elas querem postar. Sim. Qualquer coisa, pra viralizar, as pessoas às vezes fazem as coisas assim que... E isso atrapalha muito, eu acho que o trabalho dele, muito trabalho de jornalista, por conta disso, cara. Sim. Sabe? A gente tem que desconfiar. É aquela coisa assim, eu ouvia muito isso na faculdade e hoje eu vejo isso na prática. A gente tem que desconfiar de tudo. A gente tem que ser desconfiado. Porque até mesmo a situação que eu falei da Tasso da Silveira, que a gente ficou, peraí, como é que... Porque tem que desconfiar. Porque não que a pessoa que estava ligando para a rádio não estava com a informação correta, mas você tem que desconfiar porque é aquilo. Você tem que ter todos os elementos ali, ter certeza do que está realmente acontecendo, porque é a sua credibilidade, a credibilidade do veículo que estão à prova. E uma informação, por mais que eu ache que é super normal e pertinente você corrigir uma informação, mas você não pode ficar dando informação errada o tempo todo. Exato. Não dá. É aquele errar é humano, errar 2 vezes já não dá. Exatamente, não dá. Não tem como. Pois é. Eu tava lendo aqui que você já trabalhou produzindo conteúdo para Djavan, Zeca Pagodinho, tipo algo muito diferente. Como é que foi para você ter esse trabalho? Enfim, conta mais detalhes. Como que é trabalhar com essa galera? Então, eu saí de rádio por um tempo e aí fui me aventurar em outras coisas. E aí acabei caindo numa produtora que atendia esses artistas. E lá a gente produzia conteúdo, em vídeo. A minha parte era mais de vídeo, porque eu também edito. E aí lá a gente fazia coisa de lançamento, de single e tal. Eu fiz... lançamento de single da Roberta Sá e tal. Era maravilhoso. Pô, imagina, ficar ouvindo Roberta Sá o dia inteiro. Pô, era maravilhoso. Sendo pago para isso. Era incrível. E era muito legal poder ir a shows. Teve um show que a gente participou da produção, que era a gravação no DVD do Zeca Pagodinho. Foi maravilhoso. Gente. Mas foi uma época, para mim, cansativa, porque eu estava lá e estava em outro lugar. Então, eu estava trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, Július. Era uma loucura. Ele gosta disso, de ter 2 personalidades. Exatamente. Eu percebi, era uma loucura. É o Aranha-Verso. Agora Outro dia eu estava até brincando com os colegas que agora tem o Léo Vieira Verso. Porque tem... E essa semana eu descobri que mais um. Tem eu...
Léo Vieira, o Homem-Pássaro. Tem o ator, Leonardo Vieira, que é muito mais antigo do que eu, que fez a primeira versão de Renascer, entre outras novelas. Tem agora o prefeito de São João de Meriti, que é Léo Vieira também. E eu descobri essa semana que tem um goleiro da Chapecoense, que é Léo Vieira também. A Série B, que é Léo Vieira também. Então, o Léo Vieira Cara, verso. meu irmão, caraca. Eu até ficava preocupado agora nesse período eleitoral, porque meu nome, o nome do candidato, os colegas lá ficaram brincando. Na Rádio Globo o pessoal me chamava de prefeito, depois que saiu o resultado. Eu falei, calma, gente. Não tô ainda com essa bola toda. Mal mando em casa, que dirá uma cidade. Cara, que loucura, cara. E como que foi? E aí, você teve essa experiência... Começou a experiência profissional já na rádio. Sim. Aí foi para essa produção de conteúdo. Qual era a outra empresa que você trabalhava ao mesmo tempo? Eu estava prestando serviço no Sport TV. Ai, que legal. Eu editava vídeos e era uma coisa assim sobre... por demanda. Então, eu lembro até que nesse período do Zeca Pagodinho, eu estava editando... tiver alguém na audiência corintiana, eu estava editando VTs com os perfis dos jogadores do Corinthians que disputaram o Mundial de Clubes. Que aí muita gente depois deve ter ficado feliz da vida com isso. É difícil demais fazer isso. Não, era difícil porque era na madrugada. Isso que era mais difícil. Não, mas eu acho que você pegar tanta quantidade de tantos vídeos e, não sei, e transformar em um de 1 minuto. Então, eram 11 VTs. Não, pra fazer reels no Instagram, eu já passo uma perrengue. Quando eu vejo esse cara tem 10 minutos pra transformar em 1,5. Não, e não era 1 minuto, era mais de 1 minuto. Eram 2 minutos e pouco. E eram 11 VTs, assim. Tipo, Cássio... De cada jogador. De cada jogador. O Emerson Sheik, aí contando a história deles e a campanha do Corinthians. Jesus, muito difícil. Muito difícil fazer isso. Caraca! Não, e era tipo futebol, o Zeca Pagodinho. Exato. Era tipo... Aí tinha um dia... O que tem a ver a Xuxa nesse caminho? Então, eu trabalhei um tempo... Eu trabalhei um tempo no embrião do que... Ele era o Praga. Ele é o Praga. Não. Não era. Não tinha nem idade pra isso. E eu não tô no doc das Paquitas. Mas eu trabalhei no embrião do que hoje é o G-Show. E a gente fazia o conteúdo dos programas de entretenimento. Então eu fiquei um tempo na Xuxa, no Esquenta. Eu adorava. Deve ser muito legal isso. Era muito legal. Na parte de edição também. Então eu fazia conteúdo pra internet desses programas. E aí, porque tinha um site deles, ficavam hospedados dentro do Globo.com. E a gente fazia alguns conteúdos em vídeo. Sim. Assim, de bastidor, de entrevistar os convidados que iam nos programas. Era muito legal. Do Esquenta era divertidíssimo, assim, porque tinha convidados bem variados, assim, então a gente fazia umas entrevistas ali de bastidor, fazia umas imagens dentro do estúdio e tal. Cara, esse cara já fez tanta coisa que eu tô aqui, tem tanta pergunta aqui. Essa aqui é muito boa. Tá aqui escrito. O que mais te surpreendeu ao atuar na avaliação de filmes e séries pra Globo? Teve isso também. Teve isso também. Cara, que gente, trabalho dos sonhos! Eu era o cara do Sessão da Tarde. Pô, você... É tu que selecionava os filmes da Sessão da Tarde? Não selecionava, mas eu que passava por eles todo dia. Assim. Eu só ia pedir pra você passar de novo Lagoa Azul. Que era um dos mais pedidos. É o Homem Lagoa Azul também. Era um dos mais pedidos tá de Lagoa Azul. E é até engraçado que na época que eu tive essa passagem lá pela TV Globo, muita gente tava perguntando por que não tá passando mais o Lagoa Azul? Porque justamente no período que eu trabalhei lá, estava em vigor uma recomendação normativa de horário para classificação indicativa dos filmes. Ah, sim. Que parecia muito nudismo. E aí era um negócio que, inclusive, que era o que me dava trabalho nessas avaliações, porque os filmes acabavam sendo picotados para encaixar na classificação indicativa. Sério? Sim. Eu achava que era pra... não sabia? Eu achava que... Não sabia Tem cortar. corte na grande maioria, inclusive, eu acho. Sim. Até pra caber na grade horária, né? Exatamente. Gente, como assim? Eu fui tapeado Você nunca assistiu o Lagoa Azul inteiro? Eu fui tapeado esses anos inteiros. Até a culpa é tua. Em parte, sim. Porque o que acontece? Como a TV aberta é um negócio muito dinâmico, às vezes você tem filme que tem que adequar ali ao horário, não só da classificação indicativa, mas também com as demandas, por exemplo, do jornalismo.
Se acontece alguma coisa assim de grande repercussão, e aí o. Quebra, entra o Plantão da Globo. Não necessariamente o plantão, mas às vezes, que é um termo que eles usam lá, que é afinação, às vezes o jornal tá falando assim, ó, eu vou precisar de 15 minutos a mais Tá. pro Jornal Nacional. E aí eles já começam a tirar tempo antes. E aí já vai tirando um tempinho do filme, já vai Então tirar tem- um tempinho da novela. Se der para tirar um comercial ali que não pagou muito, já vai tirando o comercial e aí vai ajustando para poder dar esse tempo Nossa, eu no não JN lá na sabia. frente. Tem um editor que pode ser que esteja cortando algum programa agora. Porque vão Sim. precisar de mais tempo. Sim. Gente, é muito complexo. Não, isso é muito complexo mesmo. Não, Por que o cara corta? Às Tá vezes... previamente já, tem uma prévia, né? Tipo assim, isso aqui não, Não, pode cortar. às vezes, não, sim, tem cenas que você não pode cortar, mas o que tira geralmente é gordura, assim. Mas geralmente você tem filmes que tem versões de tempo. Você tem, por exemplo, se o filme, o original dele tem 110 minutos, aí você tem uma versão de uma sessão da tarde que tem 100, tem uma versão de 90, tem uma versão de 85, que é aquela versão assim, deu merda. Vamos com 85, porque vamos precisar tudo, de tem tempo. tudo previamente já. Tudo previamente. Entendi. Qual que Então não dá você play? assistia, você avaliava isso, Avaliava a qualidade, pra ver se estava tudo certinho, se não tinha alguma coisa então sobrando tu ali. ficava assistindo os filmes. Assistindo os filmes e as Teve, séries. teve algum que você dormiu assistindo? Olha, já. Cara, Um olha abraço só. pro Adam Sandler. Aí, se eu fosse, eu já Adam fazia, Sandler já já- fazia um contato com o ortobom, falando, deixa eu testar o colchão aqui. Olha. Junto ao mesmo tempo. Caralho, maluco. Não, e era engraçado porque tinha os que dormia e também, por exemplo, eu lembro que teve um que foi engraçado, que quando ele chegou na casa, os colegas que dividiam o trabalho comigo, que eu não fazia sozinho, eram umas 3 meninas, elas ficaram com medo porque a gente recebeu uma série do Exorcista. E aí elas falaram assim, não vou assistir isso de não. jeito nenhum. A gente trabalhava à noite, falou, não. E aí ficou comigo. E aí era o tal de alguém chegar e dar um tapa na E você, porta, assim. Aí eu pulava. Falei, pô, tá doido, cara? Tipo, 10 horas da noite, tá vendo lá o padre fazendo exorcismo, e aí alguém dá um tapa na mesa? Pô, não. tá louco? Não, só de pensar já ia me assustar Não, também. aí tu vê que a televisão tem muita coisa por trás. Isso eu não fazia ideia. Sim. Eu não fazia Não, tem muita ideia coisa. disso. Tem muita coisa por trás. Porque, por Caraca. exemplo, e o trabalho não era só isso de sessão da tarde. Por exemplo, tinha programa que a emissora comprava os direitos de algum filme, de alguma série, e aí esse material era enviado da produtora direto lá pra gente, e aí, principalmente agora nessa coisa de digital, de vir em arquivo digital, eu tinha que avaliar o arquivo para ver se o arquivo estava ok Sim. no formato para a TV. Uhum. Então, ó, muitos filmes, bem antes de serem programados para entrar no ar, eu avaliava para ver se estava tudo certo. Essa série mesmo do Exorcista, acho que nem chegou ao ar, mas eu avaliei porque estava comprado no pacote para ver se estava tudo Entendi. certinho. Outros filmes, por exemplo, eu lembro que teve um filme esse famoso, que chegou pra gente lá, que era o Cavaleiro das Trevas, do Batman. Aham. Ele, filme famoso e tal, mas ele não chegou conforme. Ele tinha algumas diferenças ali de formato, aí a gente pediu para ajustar, isso foi ajustado, e aí depois foi pro ar, exibido perfeitamente. Mas era uma coisa corriqueira, assim, que acontecia. E quando compra, pode ter esses cortes. Pode fazer esses cortes no filme. Isso é acordado entre a Ah, emissora e a produtora. Você falou que, nossa, a TV é um universo, né? E, tipo, o jornalismo né? E você é prova disso, porque, Olha Olha quanta isso, coisa você já é. fez. tipo, Sim. multitarefas. Não, mas é aquilo, a gente se vira nos 30, né? Então a gente vai ali girando os pratinhos em várias possibilidades. E isso também me dá um cancha para ter versatilidade nas Super. coisas. Porque eu transito em tudo. Eu, por exemplo, já... Se precisar de tu numa parada, mano, vou fazer. Vamos embora. Vamos nessa. Porque é aquela coisa assim, se me pedirem para fazer, vamos... Eu quero que você fale sobre o livro tal. Pô, não li.
Mas me dá uma semana para eu... Ler, entender Não, e falar sobre talvez ele. eu não consiga ler o livro em uma semana, mas eu vou tentar entender do Mas que o ele se contexto. trata, por que foi escrito, quem é o autor. É isso, o jornalismo é isso. Há alguns dias atrás eu tive a felicidade de receber um convite da produtora Muita Mídia e também da Unidos Viradouro para apresentar a final de Samba Enredo Ai, que da irado. Viradouro Que Carnaval legal. 2025. Quando o convite chegou, eu sabia por alto qual era o enredo, mas eu falei, não, preciso entender. E aí fui, me debrucei, fiquei pesquisando, fui ouvir os sambas concorrentes, fui pesquisar sobre a escola para entender. Claro que eu já conhecia a escola, mas fui pesquisar Ir mais a mais, fundo, entender né? mais as coisas, entendeu? Até porque, pô, eu desfilei na Viradouro Centro, então conheço a escola. Mas fui entender mais quem são as pessoas que estão ali por trás e tudo mais, para estar pronto para aquela missão. E isso faz parte da gente. Eu, por exemplo, quando eu acordo todo dia de manhã, antes de decolar, eu já vejo tudo que está acontecendo no mundo. Eu estou tomando café da manhã, eu já estou no celular aqui, eu abro ali UOL, Globo.com, falo, vamos ver se o mundo não acabou. Vou vendo ali o que está acontecendo, porque eu preciso saber o que aconteceu quando eu Já estava chegar dormindo informado, né? para entender. Sim. E a gente pode dizer que o grande amor da sua vida no jornalismo é o rádio? É. Rádio é um amor, é uma cachaça. É algo que eu sempre me imaginei fazendo desde criança. É até engraçado isso. Porque eu lembro que eu, adolescente, eu já fazia podcast. Na fita Velho. cassete, gravava. Você tem isso ainda? Cara, eu tenho que procurar. Porque Nossa, algumas coisas eu acabei perdendo, mas eu lembro que eu gravava uma fita cassete e passava para meus colegas da escola ouvirem, para falar, e aí, como é E que você tá? falava sobre o quê? Não, eu fazia tipo uma rádio musical. Eu gravava as músicas da rádio irado! e fazia Você o locutor. anunciava a Aí rádio. às vezes irado. contava uma Maneiro. piadinha, alguma coisa assim. Que e seguia. maneiro, cara. Então já são muitos anos de experiência em rádio. Alguma. Aí depois, na faculdade, eu já tava com isso na cabeça de, não, vou tentar fazer alguma coisa relacionada à rádio. E aí foi até curioso, porque eu lembro que desenvolveram um projeto que era de um rádio jornal. E aí eu falei assim, pô, eu não vou botar a cara de ser o âncora ou de fazer alguma coisa, porque eu entendi que era um projeto colaborativo. Mas aí eu pensei assim, pô, mas e se eu atacar em outro lado? Aí eu cheguei no coordenador e falei assim, se você precisar de alguém para gravar as vinhetas da rádio, eu faço amarradão. Aí ele, pô, eu tô precisando. Eu falei, então tá, me diz o que você precisa, vamos lá pro estúdio e grava. A voz padrão do Rádio Jornal era a minha. E daí eu gravei todas as vinhetas da rádio, todo mundo achou maneiro, e aí de vez em quando me chamavam para gravar alguma coisa, de uma nota, alguma coisa assim. E aí eu gostei da ideia, e aí um dia eu falei para ele assim, se eu desenvolver um projeto de rádio, vamos para frente? Ele, vamos embora. Premiado. E aí eu fiz um projeto junto com outros 3 amigos, né? Com o Júlio, com o Robson e também com o Daniel, que era um projeto que, cara, era um projeto que estava quicando na nossa frente há muito tempo que a gente não tinha parado para fazer. Que era aquela coisa assim, nós 4 e mais outros 2 amigos que, por questão de agenda, não puderam fazer, mas a gente se reunia toda segunda, quarta e às vezes sexta-feira, que era, inclusive foram os horários os dias que a gente botou de gravação, para falar de futebol. E aí era uma zoeira, um zoando o outro. Uma mesa redonda, Era uma mesa redonda informal que a gente fazia. Aí eu falei assim, cara, tá aqui. O projeto tá aqui. Só tem que fazer a Vera. E aí eu fui, peguei, roteirizei,
chamei a galera, fizemos um piloto, o coordenador aprovou o piloto e a gente falou, vai fazendo. E a gente foi fazendo. Que maneiro. E ganhou o prêmio. E ganhamos um prêmio. Que legal, cara. Que legal. E aí o que eu acho legal, a gente ganhou o prêmio. Quando acabou o prêmio, eu falei assim, tá maneiro, mas pode ficar melhor. E aí eu mudei a plástica toda para a segunda temporada. Eu botei BG, botei vinheta, criei quadro, mudei... Era a mesma coisa, só que eu botei mais coisas. Era um negócio mais divertido, assim? A nossa inspiração era o rock bola. Então a gente fez uma versão rock bola da faculdade. Era bem divertido. Era uma coisa na zoeira mesmo. Tu acha que falta isso um pouco na rádio daqui do Rio? Uns programas mais engraçados, assim, na rádio? Ou não? Eu não sei, eu posso estar falando besteira, porque eu não ouço muito rádio mais, né? Não, eu acho que falta mais talk na rádio. E aí, quando eu falo talk, eu acho que falta mais gente falando no rádio. Porque, por exemplo, você vê que o podcast tá bombando. Você tem vários aí. Tem um amigo meu que tem um podcast que é famosíssimo. A gente já trabalhou junto. Um amigão meu, que é o Bruno Cantarelli, do Charla. Aham. Charla. Ele trabalha em rádio. O Betão também trabalhou em rádio há muito tempo. E eles nunca tiveram a oportunidade de fazer o que eles fazem no Charla em rádio. Que é Falta essa visão. É, exatamente, cara. Tem uns caras no Sul, não sei se você já ouviu falar, Dani, Pretinho Básico. Já ouviu falar nesses caras? Não, tu chora de rir com os programas do cara. Eu ouço ele no Spotify, né? Porque eles gravam os programas e aí torna-se um podcast. Cara, mas é muito bom, cara. Mas a questão é que também os próprios empresários se perdem nas coisas. Porque, por exemplo, você tinha um programa que marcou a minha adolescência, que era o Pânico, por exemplo. O Pânico, aí perde um pouco a mão. Ele se perdeu. Se perdeu, exatamente. E eu não digo nem que se perdeu no humor. Não, ele se perdeu no viés. Que ele pra onde eles abandonou estavam o humor indo? pra virar um programa político. Exatamente, E aí se perdeu totalmente. Porque é aquela coisa assim, por mais que eles trocassem o elenco ou se adequassem ao humor atual, eu não tô nem querendo entrar na celeuma política, mas eles podiam continuar sendo um programa de humor. E inserir a política naquele programa de humor. Ou nem seria. Ou nem seria, exatamente. Porque isso nunca foi uma coisa do histórico do Pânico. Do Pânico. Esse Pretinho Básico é da Rádio Atlântida. Sim. No Sul. Cara, eles são muito famosos lá. Muito famosos. E aí eu sinto falta disso. Porque, por exemplo, o Rock Bola, um programa que marcou... Rock Bola era legal pra caramba. O Rádio Carioca. Tinha na Rádio Globo, há muito tempo atrás, o Plantão de Notícias com Maurício Menezes, também era um programa de humor. Engraçado, humor, né? Mas é tudo muito ligado a futebol ainda, né? O Plantão de Notícias não, era como se fosse um noticiário com esquete de humor. Tem a Patrulha da Cidade, que é um programa de rádio mais antigo no Rádio Carioca, da Rádio Tupi, que é um programa policial, que aí tem as encenações dos casos policiais. Sim, é uma novelinha, eles fazem uma novelinha, a radionovela, que é bem caramba. divertido também. É bem legal, Eles botam uns efeitos sonoros muito engraçados. Sim, é maravilhoso. Caraca, é muito maneiro. É maravilhoso, tem uns radioatores ali. Cara, é muito legal, cara, é muito legal. Não, é maravilhoso, já revelou bastante gente. Paulinho Gogó saiu da Patrulha, é bem legal, é bem legal. Da Patrulha da Cidade. É bem legal. Mas eu sinto falta disso. De rádios apostarem nesse formato mais talk. Mais talk. Porque tocar música, por mais que, tem que tocar, mas tocar música, hoje em dia, todo mundo toca. E hoje em dia você ouve pro Spotify a banda que você gosta, né? Exato. Hoje é isso. Não, eu até acho que tem que tocar. Em alguns momentos você tem que dar uma respirada. Mas eu sinto falta de ter mais talk. Mais diálogo, mais conversa. Mais diálogo, mais interação. Sim. Porque o ouvinte quer essa interação. Às vezes o cara tá ali no carro, ele quer sorrir, ele quer brincar, ele quer participar, ele quer ouvir a enquete ali e falar, pô, isso aqui é legal. Aí manda um áudio, se ouve na rádio. E aí isso vai fazendo a bola girar. Exatamente. Isso é legal. Léo, uma pergunta um pouco polêmica. O que você acha que vai acontecer no futuro na rádio? Principalmente a gente pensando... inteligência artificial e... Enfim. Olha, uma coisa eu tenho certeza.
Não vai acabar. Porque todo mundo fica decretando o fim das coisas. Né? Ah, vai acabar, vai acabar. O rádio, as pessoas decretaram que ia acabar quando começou a televisão. E aí já veio o streaming e o rádio está aí. Então, acabar eu tenho certeza que não vai acabar. Mas a questão da inteligência artificial, eu acho que se não houver uma regulamentação séria em relação a isso, é um caminho perigoso. Principalmente de você usar a voz das pessoas indevidamente. Sim. Verdade. Que tá acontecendo muito já. Sim. E aí, às vezes, fica até um clima chato. Teve até uma série recente do Globoplay que eles fizeram as vozes pela inteligência artificial, pegou mal e tal. Então... A dublagem, né, que eles fizeram, eu acho. Sim. É uma coisa assim que... Tem um comercial também que fizeram com o Will Smith, que fizeram também a inteligência artificial, aí depois pegou mal, porque você tem ali os dubladores que já fazem ele há anos. Eu acho que tem espaço para tudo, mas também tem que ter respeito com os profissionais. Tem gente que não só se dedica e se dedicou há anos pelo veículo, que tem que ser respeitado. Uma vida, né? Uma vida. O problema é que o dinheiro não respeita ninguém, né? Sim, mas Esse é um problema. Mas é aquilo. Vai cobrar lá na frente. Ah, com certeza. Porque, por exemplo, vamos supor que daqui a alguns anos, algum gênio vai ter a brilhante ideia de substituir um narrador esportivo físico por uma inteligência artificial para narrar um jogo. Você acha que em quanto tempo isso vai dar certo? Não vai. Porque vai perder a emoção. É. E é aquilo. O que faz o rádio É o ser humano. é o ser humano, é a emoção. E emoção, inteligência artificial nenhuma Não vai tem. ter, eu acho. Não tem. Ah, robô não vai ter. Não tem. É isso, então. Agora eu quero saber só qual o conselho que você dá pra uma pessoa que, tipo, Ai, cara, que boa. eu quero, trabalhar na rádio, eu quero, ser jornalista. Qual o conselho? Você viveu tanto já trabalhou com tanta coisa e trabalha com tanta coisa, né? Que conselho tu daria pra essa pessoa? Olha, para quem quer trabalhar com jornalismo, eu diria que estuda bastante, não tem preconceitos. Isso é fundamental. Ainda mais em época de redes sociais, né? Que todo mundo é, entre aspas, meio jornalista, né? Sim. E ocupa muito espaço de jornalistas, né? Não, e aquela coisa Tem assim, isso, né? não ter preconceitos é fundamental. Porque é aquela coisa assim, nem sempre você vai estar fazendo alguma coisa que você goste. Então, quanto menos você for desarmado, é melhor para você aceitar o novo. Por exemplo, aquela coisa assim, eu por um tempo fiz muita crítica de cinema. Fazia que a gente chama de cabine de imprensa, Ai, muito legal. alguns filmes na estreia e Guarda o tal. celular no saquinho. Sim, não, maravilhoso. Mas é aquela coisa assim... Meu celular onde? Eles guardam o celular no... Guarda num saquinho. Ah, pra tu não usar o celular, pra tu não filmar Sim, nada, pra não tirar não foto de nada. filmar. Pra não Porque é vazar. antes do filme lançar Antes isso. do filme lançar. Tem alguns eventos que você tem que assinar um termo. Que você não vai contar anti-spoiler. nada. Ah, eu não sabia disso. Teve uma vez, eu fui assistir um... Isso rola ainda? Rola. É? Em 2019... E as pessoas não contam pra ninguém? Não. Em 2019 eu fiz uma coletiva do The Boys em São Paulo, na Comic Con. Todo mundo estava na sala coletiva, tive que assinar um termo, porque só podia publicar tudo que estava ali Foi O falar dia do da The estreia. Boys em janeiro de 20. Caraca, muito tempo. Já tinha até esquecido. Sim. Não, algumas coisas eu deixei pronta ali e só falei, o embargo cai dia tal. Mas todo mundo teve que assinar um papel. Caraca. Com multa. Não, porque se botar antes, você não faz mais nada do Amazon por um tempão. Caraca. E aí, essa coisa de fazer a crítica dos filmes, tinha muito filme, aquela coisa assim, pintava um filme Marvel, era maravilhoso, mas pintava também muito filme de arte. Fiz muito filme francês, fiz muito... Já fiz filme coreano. É aquela coisa assim... Dormiu? Não, até que não. É que eu durmo... Gente, eu não posso ir no cinema, que parece que me abraça aquela poltrona.
Não, mas acontece. Teve um filme que uma vez eu fui fazer, que era um documentário. Cara, o documentário parecia que a duração dele tinha 3 dias, assim. Porque a minha vida aconteceu dentro daquele cinema e o filme não acabava. Mas aí você reflete isso no texto. Mas é aquela coisa assim, se eu chegasse assim, não vou fazer. Só vou fazer se for um filme legal do Tom Cruise. Você não vai fazer nada na sua vida. Então é aquela coisa. Então você vai... Você tem que abraçar. Tem que abraçar o novo, porque é aquela coisa assim, para você fazer o que você gosta, você ainda vai ter que fazer muito o que você não gosta. Isso é verdade. E tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado, entendeu? Vai ter dia de Rock em Rio, mas vai ter dia de pisar na lama, na chuva em Belfor Roxo. Entendeu? Vai ter dia de carnaval no Marquês de Sapucaí, vai ter dia de velório em São João de Meriti. Vai ter. Dias de luta, dias de glória, já diria Chorão, entendeu? Então é isso. Esse é o jornalismo. É isso. Um presente para você muito obrigado. Continuar voando e brilhando. Muito obrigado. Vitaminado com os produtos da Umix. Para as asas do homem-pássaro. É isso. Olha só, então vou abrir os presentes, hein? Abra. Olha só, aqui, ó. Que beleza. Muitos presentes. Muitos presentes. Pois é, muito agora obrigado. a saúde vai ficar tinindo. Projeto Nossa, Verão a 1000. É isso, pois é, tá na hora. Nossa, Léo, muito obrigada. Foi muito legal eu que agradeço. conversar gente. com Muito você, legal saber mesmo. dessa história. Eu sei que tem muito mais do que, sempre tem, enfim, né? a gente conseguiu falar. Putz, parabéns pelo trabalho. Valeu. Acho que o que você faz é muito legal. E importante pra caramba. Importante, e impacta a vida de milhares de pessoas todos os dias. Foi o que te falou de gente que tá indo pro hospital, gente que tá indo pra trabalhar, não pode atrasar, de jeito nenhum. perder prova na faculdade, imagina. Não, O Enem. e às vezes tem... A gente já fez plantão já, dia de eleição, dia de Enem. É uma loucura. Pois é, muito legal mesmo. Continue e, enfim, desejo que você voe cada vez mais alto. Por favor. Por aí. Vamos nessa. Então Valeu, é isso. gente. Homem-pássaro! Para o alto e avante! Isso, sempre. Esse foi mais um episódio do Encapsulados. Bora! Valeu!